Vamos começar, vamos dar início então na nossa reunião virtual, semipresencial, já que vocês conseguem me ver e eu vejo o rostinho de vocês aparecendo aqui na tela para mim. Então, de uma certa forma, é um pouco a oportunidade da gente estar junto, né? E então vamos dar início na noite de hoje, buscando criar uma rede de pensamentos, de energia positiva, para que a gente possa auxiliar os trabalhadores espirituais que estão empenhados em auxiliar toda a população do planeta, não apenas da nossa casa, da nossa cidade, mas do planeta, nesse momento tão difícil em que todos nós atravessamos, né? Vivendo aí uma semana de pico desse contágio pelo coronavírus. A gente tem visto aqui no interior, onde estava controlado, de repente o número de casos aumentar e acelerar muito rapidamente. Então eu queria pedir para vocês, além de fazer assim, é óbvio que nós precisamos tomar todo o cuidado possível dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam. Vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde. Hoje vi um vídeo do prefeito pedindo para que as pessoas se conscientizassem e passassem a divulgar e a conscientizar os mais próximos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, para que não seja necessário tomar medidas extremas de esse bloqueio, esse fechamento da cidade, que eles usam o termo em inglês lockdown, que seria assim, inclusive a proibição de sair na rua, com toque de recolher, uma coisa assim de guerra, coisa que a gente viu em momentos extremos no nosso planeta. Então, ele pede essa conscientização e pede para que a gente seja um veículo divulgador dessas informações e dessa comunicação. Além de fazer isso, além de fazer a nossa obrigação como cidadãos, vamos também nos juntar na nossa obrigação de bons cristãos, né? Na nossa obrigação de pessoas que têm o entendimento da doutrina e sabe que fora da caridade não há salvação. Se nesse momento em que as coisas estão tão difíceis, a caridade que nós conseguimos fazer é orar pelos nossos semelhantes, é orar para que as nossas autoridades tomem as melhores decisões, conduzam essa situação da melhor forma possível. Então vamos sim juntos vibrar e criar uma onda de energia através da nossa oração, do nosso amor que nós vamos colocar nesse momento, nessa oração, para que alcance, ela se some a todas as outras boas energias, que elas se somem a todas as outras orações emanadas e emitidas por todas as pessoas, sejam cristãos ou não, dessa ou daquela denominação, dessa ou daquela religião. Tenho certeza absoluta que todos estão orando, solicitando, pedindo, e cada uma dessas orações cria uma fonte energética, e que a nossa vá se somar a essa para contribuir, para fortalecer os espíritos protetores, os bons espíritos que nos guardam, que regem o nosso planeta e regem a condução do trabalho na Terra aqui, que eles estejam fortalecidos pela nossa oração, bem como que essa oração possa fortalecer os nossos entes queridos, os nossos companheiros de batalha do dia a dia, e que traga consolação para aqueles que têm que ter a aceitação, se for desígnio do nosso Mestre Jesus, que esse seja o momento, que seja dessa forma que eles vão partir do plano físico para o plano espiritual, que eles tenham uma consciência de que nada é em vão e que a cada um de nós tem uma programação e tem uma data de retorno, e ninguém vai antes do momento marcado.
Então que a gente tenha esse entendimento, essa aceitação, porque também a revolta, a dor excessiva daqueles que ficam, o inconformismo, isso gera um padrão vibratório negativo que pode atrapalhar os nossos entes queridos depois do desencarne, né? Prolongando o estado de perturbação pós-morte. Então, vamos orar para que a nossa oração, a nossa energia possa beneficiar a toda essas pessoas, sejam os trabalhadores espirituais, os trabalhadores do mundo físico, sejam os doentes, para que eles tenham entendimento de tudo que está acontecendo, para que aqueles que tenham que passar por isso e ficar ainda aqui para dar o seu testemunho de fé, de energia, que eles consigam, mas para aqueles que tiverem que partir nesse momento, também partam com o coração leve e tranquilos, não deixando para trás revoltas e dores que vá atrapalhar a condução de todo esse processo que passa pelo nosso planeta, né? Então é isso que eu tenho a pedir para vocês, e eu queria que vocês se juntassem a mim nesse momento para fazer essa oração. Vamos buscar tranquilizar as nossas emoções, abrandar o nosso sentimento, buscando aquela calma que vem do momento em que nos encontramos na presença dos bons espíritos, dos nossos mentores, para que eles, ao se colocar ao nosso lado, possa nos preparar para esses momentos, estar conosco nessa hora em que nos juntamos para orar, para pedir, para rogar. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos conceda a felicidade de auxiliar através da nossa prece todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, que nessa hora lutam, nessa guerra, para a manutenção do bem-estar do nosso planeta e de todas as pessoas aqui encarnadas, bem como daquelas que partiram e necessitam de apoio e amparo para o seu novo momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Bom, quero mais uma vez agradecer a presença de vocês, de estarem aqui comigo, assistindo essa live. Enquanto eu posso, eu me disponho a estar aqui na nossa casa uma vez por semana, matando a saudade desse ambiente tão acolhedor, tão familiar, tão cheio de boas energias. E eu queria que vocês pudessem sentir isso através das minhas palavras, que a gente sabe o quanto está sendo difícil nos manter longe dessa casa, e temos buscado recursos através da tecnologia para nos manter unidos, para nos manter fortalecidos na nossa fé e no momento em que a gente tem vivido. Isso é tão importante, né? Bom, eu abri o Evangelho e a lição que caiu os falsos profetas da erraticidade, Erasmo, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Os falsos profetas não estão apenas entre os encarnados, estão também, em número bem maior, entre os espíritos orgulhosos, que sob semblantes de falso amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem, e para melhor fascinar aqueles que desejam enganar, para dar maior importância às suas teorias, eles se disfarçam inescrupulosamente com nomes que os homens somente pronunciariam com muito respeito. São eles que semeiam os germes da sua discórdia entre os grupos,
que os fazem isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenção. Apenas isso seria o suficiente para o desmascarar, pois assim agindo, eles mesmos desmentem o que pretendem ser. Cego, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Mas há ainda muitos outros meios de o reconhecer. Os espíritos da ordem ao qual eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas além disso, eminentemente racionais. Passai aos seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então, concordareis comigo em que todas as vezes que um espírito indicar como remédio aos males da humanidade, ou como meio de se realizar as suas transformações, medidas utópicas e impraticáveis, pueris ou ridículas, ou quando formular um sistema que contradiz as mais comuns noções científicas, não passará de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida de seus valores intrínsecos, buscando aquele que tiver maior receptividade e simpatia. Será ilógico, na verdade, admitir que uma doutrina que viesse diminuir o número de participantes se fosse mais verdadeira que a outra, cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes pontos, para que a luz esteja ao lado das trevas para toda parte. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor às pessoas fracas e incrédulas, prodigalizando-lhe louvores exagerados para fasciná-las e mantê-las sob seu domínio. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, querem ainda ter vítimas para tiranizar depois da sua morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam por um caráter místico e pela extravagância, que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Sempre há, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança. Por outro lado, estais certo de que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é, por assim dizer, comunicada instantaneamente por todos os grupos sérios, que possuem médios sérios, e não a este ou aquele com exclusão de outros. Ninguém é médium perfeito. Se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium está apto apenas a receber as comunicações de um único espírito, por mais elevado que esse pretenda ser. Consequentemente, todo médium e todo grupo que se acredita privilegiado pelas comunicações que somente eles podem receber e que, por outro lado, estão sujeitos a práticas supersticiosas, estão, sem dúvida, sob uma obsessão bem caracterizada, principalmente quando o espírito dominante se vangloria de um nome de todos. Espíritos e encarnados devem honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. É incontestável que, submetendo-se todas as comunicações espirituais ao crivo da razão e da lógica, será fácil repelir o absurdo e o erro. Um médium pode estar fascinado, um grupo inteiro pode ser enganado, mas o controle severo de outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupo, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, farão rapidamente desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos enganadores ou malfazejos. Então, a lição de hoje nos mostra que é possível, sim, médiums serem obsediados, equipes inteiras de casa espírita serem obsediadas. Então, é uma coisa que eu aprendi com uma amiga querida,
e que eu repito várias vezes, quem é da minha convivência sabe disso, antes duvidar de 10 verdades do que crer em uma mentira. Então a gente tem sempre que raciocinar sobre tudo, mesmo que a comunicação tenha sido dada dentro de uma casa espírita, mesmo que a comunicação venha de alguém que traz o estudo, mas quando ela tem ouvido muitas orientações sobre a alegação de ser, porque o meu espírito, meu mentor tem dito isso, tem dito aquilo, gente, ok, eu não estou desconfiando, mas vamos passar todas essas informações pelo crivo da razão, né? Ninguém está livre de em algum momento sofrer obsessão, independente da pessoa, porque muitas pessoas que já estudam a doutrina espírita, começaram a estudar a doutrina espírita, acreditam que a obsessão, o obsediado é só aquele sofredor, aquela pessoa que está no erro, aquela pessoa que não cumpre com o que diz o evangelho, que não pratica o evangelho, e que ele que estaria sujeito a esse tipo de situação. Não, gente, todos nós estamos, porque nós não sabemos o que nós trouxemos de outras vidas, porventura, as dívidas que nós ainda temos que resgatar. Então, muitas vezes, olha, a gente tira por exemplo o Divaldo Franco. É um homem corretíssimo, que a vida toda seguiu o evangelho, que fez caridade, mais caridade do que muitas pessoas que a gente sequer consegue imaginar. E ele sofreu obsessão durante tantos anos. Então, ninguém está livre disso. Quando você se acha superior, imagina que eu posso estar... Sim, eu posso estar obsediada. Isso não pode me impedir de fazer o que eu tenho me disposto e procurado fazer. Mas sempre, acima de tudo, todas as informações recebidas têm que ser passadas pelo crivo da razão e da lógica. Então, sempre que algo se pronuncia para você de uma forma negativa, seja qual for, imaginemos que você tem uma intuição que fulano está fazendo algo, se a pessoa está fazendo uma boa ação, vamos imaginar uma pessoa fazendo uma boa ação, mas ela tem por hábito, tem pessoas que já estão, digamos assim, viciadas em redes sociais, são pessoas que têm uma necessidade exagerada da rede social. Ela está fazendo pelo bem, ela quer ajudar, ela faz isso de todo o coração e é verdadeiro, mas o fato dela ir lá tirar uma fotinha, postar uma coisa, não quer dizer que ela está querendo se envaidecer disso. Se eventualmente alguma coisa te fala, mas ela está querendo isso, de repente diminui aquele ato, um ato que está sendo feito com amor, com caridade, que a gente vê que é um ato de abnegação, de entrega. Se eventualmente você é intuído para achar que ela está fazendo aquilo apenas por soberba e por orgulho, não está parecendo que está querendo diminuir o ato da pessoa? Então, vamos tentar ser seguro nessa área, vamos tentar manter a nossa razão acima de tudo, tá? Não estou dizendo que sempre que isso acontece está certo, mas é uma regra minha. Quando eu sinto que alguma coisa está querendo diminuir um bem que uma outra pessoa faz, não pode ser positivo, independente da forma como ela faz, tá? Não me importa, se está fazendo, é positivo. O acerto dela, das contas dela, com a espiritualidade, com o nosso Mestre Jesus, que seja, é dela. Vamos olhar o bem que é feito e não o porquê que esse bem é feito, né? Então, a gente tem que entender que existem falsos profetas, não só encarnados, mas também desencarnados. Aqueles espíritos que, porventura, estiveram à frente de equipes, que estiveram dirigindo rebanhos religiosos, ou estiveram conduzindo multidões através de forças políticas, ele quer continuar fazendo isso. E se nós dermos oportunidade, seremos instrumento na mão desses irmãos, né? Então,
por tudo, por mais que nos pareça, vamos sempre olhar para todas as comunicações, para todas as informações que nos chegam com o crivo da razão. Vamos colocar a lógica sempre em primeiro lugar, né? Aí a lição fala sobre isso e como que a gente deve agir, né? E, portanto, desconfiar das comunicações que se caracteriza por caráter místico, extraordinário. Então, sempre que vier alguma coisa fora do comum, assim, vamos manter o pé atrás, né? E se o espírito se apresentam com nomes louváveis, cheios de pontos e circunstâncias, mais um motivo para desconfiança. Isso é uma coisa pessoal minha e eu tô dando aqui o meu parecer, o meu jeito de pensar. Porque, por exemplo, nos dias de hoje, um ou outro acontece, mas não é tido crédito, porque Chico, sabendo de todo o seu histórico, enquanto aqui estava encarnado, deixou bem claro que não se comunicaria, que não traria seu nome nenhuma comunicação. Então, quando isso acontece, a gente logo se coloca, bom, se ele fez, foi um compromisso que ele assumiu. Porque se concorda, se ele não tivesse esse compromisso, quantos Chico Xavier já não teriam se apresentado? Quantos Chico Xavier já não trariam aqui informações e soluções e instruções para que a gente seguisse? Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. E aí muitos de vocês vão perguntar, mas tem alguns médicos que são videntes, que eles veem. Ok, eles veem, mas eles veem o que os espíritos querem que vejam. Tá? Porque muitos espíritos que estão no plano espiritual são tidos como falsos profetas, eles podem não ter uma evolução moral, eles não têm uma elevação moral, mas eles têm uma elevação intelectual. Então eles têm condição, eles têm inteligência para fazer com que a gente veja exatamente o que eles querem que seja visto. Né? Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Então a lição de hoje se resume naquela frasezinha que eu falo muito: antes desconfiar de 10 verdades do que acreditar numa mentira. E com isso nós vamos crescendo, aprendendo e cada dia mais nos instruindo e buscando nos melhorar como seres humanos, né? Bom, a lição de hoje foi essa. Agora eu queria mais uma vez fazer uma outra oração. Aqui nas preces gerais do Evangelho, nas aflições da vida, que a gente já fez essas orações algumas vezes e vou mais uma vez pedir para fazer essa oração com vocês, devido a essa grande aflição que atinge todo o nosso planeta. Então, vamos orar e vibrar por todos os aflitos e por nós mesmos diante de tanta aflição. Podemos pedir a Deus os favores terrenos e Ele pode nos atender quando os mesmos tiverem um objetivo útil e sério. Mas como julgamos a utilidade das coisas de acordo com o nosso ponto de vista limitado e imediatista, não vemos nunca o lado ruim do que desejamos. Deus que vê melhor do que nós e só quer o nosso bem, pode então recusar-nos como um pai recusa ao filho o que pode lhe ser prejudicial. Se o que pedimos não nos é concedido, não devemos nos desencorajar. É preciso pensar ao contrário, que a privação imposta é uma prova ou uma expiação, e a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportarmos. Vamos à prece. Deus Todo-Poderoso, que vede as nossas misérias, por favor, ouça favoravelmente o pedido que vos fazemos nesse momento. Se o nosso pedido for inconveniente, perdoa-nos. Se ele for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos executores da sua boa vontade venham em nosso auxílio para realizá-lo. O que quer que aconteça, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se os nossos desejos não são ouvidos, é que está em vossos desígnios testar-nos e nos submetemos sem nos lamentar.
Faze com que não desanimemos de forma alguma e que nem a nossa fé, nem a nossa resignação seja abalada por isso. Por favor, Senhor, ajude-nos, fortaleça-nos nesse momento de angústia e sofrimento que o nosso planeta se abala sobre essa guerra invisível com esse vírus que tem ceifado vidas, levado entes queridos e trazido tanto medo e tanta angústia aos nossos corações. Nos fortaleça, Senhor, para aceitarmos os seus desígnios e sairmos fortalecidos depois dessa fase tão difícil por que passamos. Que assim seja. Bom, eu vou convidar vocês também nessa hora para vamos fechar os olhos, tá? Vamos buscar nos conectar com o nosso mentor espiritual que está do nosso lado, que já deixou na nossa água, na água que nós preparamos para esse momento, ou na água que serve a nossa casa, que abastece as nossas torneiras, no recipiente que guarda a água que vamos tomar, que a nossa família vai tomar, que ali seja deixado o remédio necessário, aquele remédio que vai trazer o equilíbrio físico e espiritual de cada membro da nossa casa, de cada ente querido que tiver acesso a essa água. Que o nosso mentor que se coloca no nosso lado nessa hora possa impor suas mãos sobre a nossa cabeça, orando conosco, solicitando as bênçãos e as energias do plano espiritual, que nessa hora se derrama sobre nós como um passe magnético, que penetra-nos como uma luz intensa e fortalecedora, que invade todo o nosso sistema nervoso, que perpassa por cada célula e cada órgão do nosso corpo, permanecendo de forma mais intensa naqueles órgãos que mais necessita, naquele órgão que encontra-se doente, refazendo ali o equilíbrio, refazendo ali a força energética, para que possamos sentir e absorver essas energias. Vamos orar ao nosso Mestre Jesus, vamos pedir a proteção dos bons espíritos que trabalham sob as ordens da nossa Mãe amada Maria, para que eles também estejam conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos protegendo e amparando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Eu tenho orado muito a Ave Maria nos últimos tempos, porque penso que somente uma mãe consoladora e amorosa como ela, para abrandar todas as angústias e dores do nosso coração. Gente, muito obrigado por ter estado comigo, muito obrigado por ter feito
parte dessa noite agradável que aqui a gente pôde se reunir, orar junto. Fico muito feliz de ter estado com vocês. Para quem viu junto comigo, para quem vai ver depois, um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Tchau.